E para fechar o nosso volume, questão 116, o EPB 2014. Sobre o tecido nervoso são apresentadas as proposições a seguir. Número 1. Antes da gente ver os comentários, deixa eu fazer também um comentário aqui importante. O tecido nervoso, já que está falando de a questão está falando de tecido nervoso. Então, o tecido nervoso ele compreende basicamente dois tipos celulares, os neurônios e as células da glia, né? O neurônio é a unidade estrutural e funcional do sistema nervoso, que é especializada para a comunicação rápida. Tem a função básica de receber, processar e enviar informações. Isso é o neurônio, né? Já no caso das células glias ou gliócitos, compreende as células que ocupam os espaços entre os neurônios e tem como função sustentação, revertimento ou isolamento e modulação da atividade neural. Existem alguns tipos de neurônios, vamos citá-los. Os neurônios receptores ou sensitivos são responsáveis por receberem estímulos sensoriais e conduzem o impulso nervoso ao sistema nervoso central. Com esses neurônios, você consegue diferenciar o quente do frio, por exemplo. Então, esses neurônios receptores ou sensitivos têm essa função. Já os neurônios motores ou efetuadores são os responsáveis pelos estímulos motores. Esses neurônios fazem com que você consiga digitar, comer e levar o garfo até a boca, por exemplo. Eles conduzem a informação até o sistema nervoso central e essa informação ela volta até o músculo e as glândulas do corpo. E por último, os neurônios associativos. Esses neurônios fazem a ponte entre os neurônios motores e os neurônios sensoriais. São os neurônios associativos que te permitem tirar a mão de algo quente, por exemplo. Existem células que sustentam esse neurônios e ajudam com que eles cumpram suas funções. Então, a gente já conhece aí os tipos de neurônios, né? Lembrando também que a gente agora sabe que existem dois tipos de células nervosas, que seriam as células glias e os neurônios. Também devemos falar sobre as sinapses. Mas o que é mesmo a sinapse? Então, eu vou colocar no quadro branco que eu vou fazer um desenho também. Questão 116. Pronto. Então, o que seriam as sinapses? As sinapses, nesse caso, seria a região localizada entre os neurônios onde agem os neurotransmissores. Esses neurotransmissores eles são chamados de mediadores químicos, transmitindo o impulso nervoso de um neurônio a outro, ou de um neurônio para uma célula muscular ou glandular. Então, lembre-se o seguinte, o sinal elétrico ele é transmitido seguindo sempre o mesmo sentido, né? Dos dendritos ao corpo celular e em seguida ao axônio, não é verdade? Então, eu vou fazer o desenho aqui da estrutura do axônio, parte final do axônio. E aqui seria a região do dendrito, né? Em que vai acontecer essa transmissão do impulso nervoso. Então, aqui na região dos dendritos, a gente tem os chamados receptores. E na região do axônio, na região final do axônio, se tem as substâncias neurotransmissoras que são dispersadas nessa região entre esses dois neurônios. Perceba que não há toque, né? Não há contato entre esses neurônios. Então, essa substância seria o neurotransmissor. Esse neurônio, a gente chama ele de neurônio pré-sináptico. E esse neurônio chamamos de pós-sináptico. Então, essa sinapse, a gente chama, esse processo é chamado de sinapse e é uma sinapse química, porque há ação de substâncias químicas que seriam os neurotransmissores nessa situação, correto? Então, sinapse é a região localizada entre os neurônios onde agem os neurotransmissores, transmitindo o impulso nervoso de um neurônio a outro ou de um neurônio para uma célula muscular ou glandular. Com isso, voltando lá para os quesitos, a gente pode perceber que todas as alternativas estão corretas e relacionadas ao tecido nervoso. Vamos lê-las.
O tecido nervoso é composto pelos neurônios, que são células especializadas na condução de impulso nervoso, e pelos gliócitos, ou células glia, né? Cuja função é envolver, proteger e nutrir os neurônios. Verdadeiro. Quanto à função geral, os neurônios podem ser classificados em sensitivos, motores e associativos. Como a gente falou, né? Os receptores são aqueles que estão relacionados a você, por exemplo, consegue diferenciar o quente e o frio porque os neurônios sensitivos estão atuando. Os neurônios motores são aqueles que estão relacionados à movimentação do corpo, não é? E os neurônios associativos são aqueles que fazem a ponte entre os neurônios motores e os neurônios sensoriais. Então, item 2 também é verdadeiro. Item 3. As sinapses nervosas geralmente ocorrem entre o axônio de um neurônio e o dendrito de outro, mas também podem ocorrer sinapses entre o axônio de um corpo celular, entre dois axônios ou entre um axônio e uma célula muscular. Quesito verdadeiro. Estão corretas as proposições. Item B é a nossa resposta correta.